Começa agora no portal Ondas de Maricá. De olho na cidade. Política, entretenimento, cultura, entrevistas. Um programa onde melhor do que falar é mostrar. Apresentação, Odilon Correia. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um De Olho na Cidade. Para você, boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for o horário que você esteja acessando esse programa, é muito importante que você fique conosco, porque hoje o assunto é de suma importância, relevante para vocês, sobre os nossos vermelhinhos, o nosso transporte público da cidade, trazendo com muito prazer aqui o presidente da EPT, Celso Haddad, que vai fazer um resumo de tudo que tem acontecido e o que está por acontecer também nessa empresa que tem aí sido modelo para todo o nosso país e para outros países também, né? Nós vamos falar hoje sobre os vermelhinhos e sobre como anda a demanda, os horários. Você quer participar também? Mande uma mensagem. Pode mandar mensagem no Zap 21 99532 7705, 21 9532 7705. Esse é o programa De Olho na Cidade que começa agora. Bom, Celso, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, de nos atender aqui na TV Ondas de Maricá mais uma vez. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar do programa. Tempo que a gente não aparecia. É bom para a gente atualizar todo o nosso serviço de transporte para todo o povo, que é direito do povo ter transporte de tarifa zero. É importante muito essa prestação de contas com quem é usuário do serviço. Agora, Celso, a gente sabe que muitas dúvidas pairam no ar em relação ao seu trabalho e sua missão não é fácil, porque a gente sabe que ficar à frente de polêmicas sempre é complicado. A gente vê que também há até muitos casos, por parte da própria população, não existe uma colaboração no que se refere a manter o ônibus em bom estado, ter aquele devido respeito pela própria condução que ele está usando ali, o transporte público. E, às vezes, até eles atribuem aos motoristas muitos problemas que acontecem, né? E sem parar para pensar no benefício. Mas isso é um caso que nós vamos, ao longo da nossa entrevista aqui, esclarecer, porque as pessoas ficam preocupadas com uma série de coisas, principalmente como é que é. Faz um resumo aí da EPT, o que é a EPT, de onde vem o recurso para se manter essa empresa de transporte público da cidade de Maricá e até mesmo para outras cidades que estão nos vendo nesse momento. Como é que funciona esse ônibus tarifa zero? A EPT foi criada em 2014, passou por vários embates, várias questões na execução dela. Tivemos em 2021 um marco que foi um atendimento para toda a cidade, um entendimento do governo que o direito de transporte, assim como está na nossa Constituição, no artigo 6º, é um direito social, assim como saúde e educação, ele tem que ser dado literalmente a toda e qualquer pessoa. Então, esse direito de ir e vir, ele desde março de 2021 está a todos os locais da nossa cidade. A EPT tem o dever de prestar esse direito ao cidadão e hoje a gente tem 37 linhas na nossa cidade, atendimento quase todos os locais, bairros da cidade. Obviamente, o direito de transporte, a necessidade da população, ela é diária, então a gente tem que saber sempre qual é o ansejo daquele pai, daquela mãe de família, daquelas pessoas que saem de casa para trabalhar, para ir para uma escola, para ir para um lazer. Então, esse desafio da EPT é diário e a gente trabalha, estuda para que esse atendimento na nossa cidade seja completo. Entendi. Há alguns meses você esteve aqui conosco e o movimento diário de passageiros é em média de 80 mil passageiros dia. Hoje, como é que está essa demanda aí? Odilon, e a todos. Eu posso te dar uma média hoje que em menos de 6 meses, esse atendimento diário passou para 110 mil. E é uma média, porque a gente tem dias que passa de 120 mil usando o transporte público
em todas as linhas da EPT. 120 mil pessoas dia. Sim, sim. A gente faz essa contabilidade não como pessoas, mas como deslocamento. Que como a gente tem, né, a EPT, o governo tem entendimento que a pessoa pode se deslocar mais de uma vez, né, para o seu lazer, para a escola, para o seu trabalho. Então, essa contabilização não pode ser feita como pessoas, né, porque uma pessoa pode pegar 2, 5, 10 vezes o ônibus, porque, repetindo, é direito de ir e vir. A pessoa tem o direito de se locomover, a pessoa recolhe o seu imposto, então esse direito é obrigação do Estado. Infelizmente... Desculpa. Né, nada. É que a gente, só para pegar nesse ponto, existem pessoas que falam assim, deveria controlar o número de vezes que a pessoa pode tomar o ônibus, a distância também teria que ser considerada, porque o cara pega o ônibus aqui num ponto, 100 metros depois já desce, o ônibus para 500 vezes até chegar no seu ponto final, mas é lei, né? É direito adquirido isso. Você imagina, Odilon, se a gente está interpretando direitos, você vai interpretar uma pessoa que está com dor de cabeça que evita de ir num posto de saúde? Então você quer restringir a pessoa de pegar um ônibus para pagar uma conta no centro da cidade, ou ir numa praia, ou ir fazer 3, 4 entrevistas de emprego no mesmo dia. Então, se isso tivesse que ser restringido, você perde o sentido da palavra direito de ir e vir. Então, direito de ir e vir, se fosse restringido, não seria direito. O que as pessoas também comentam é que os ônibus andam muito cheios. E nós estamos ainda em período aí pandêmico, né, com o coronavírus. E eu gostaria de saber se o senhor pode passar para a gente, em termos de linhas, se o senhor reduziu o intervalo entre um ônibus e o outro, também para pensar nessa diminuição de número de pessoas dentro dos ônibus. Então, Odilon, esse estudo literalmente é feito diariamente. Só para dar um paralelo, Ponta Negra, a linha E02, que passa por Cordeirinho, antigamente tinham 5 ônibus. Aí nós passamos para 7. Hoje tem mais de 10 ônibus na linha de Ponta Negra. Para ir para Itaipuaçu, a gente tinha um quantitativo de mais ou menos mais de 40 ônibus que iam na linha E30 e 30A. Hoje a gente tem mais de 50. Então, assim, é óbvio que esse estudo ele é feito diário, porque assim, tem dias na semana, tem meses, onde uma linha determinada tem um quantitativo maior. Então, a gente sempre faz o operacional, o planejamento da empresa, a gente sempre estuda isso e a gente tenta ofertar o máximo possível. Obviamente, a gente tem que ficar sempre atrelado, e aí isso está acontecendo, infelizmente, na própria economia do nosso Estado, do nosso país. A gente sabe hoje que a grande massa, e eu não estou falando massa, questão de classe social, a grande massa mesmo, grande parcela da população tem a necessidade de usar o transporte público em razão da economia hoje que se assola. Questão, você vai hoje, você pega enche o seu tanque do seu carro com um preço totalmente, né, adverso, você vai fazer as suas compras com preços exorbitantes. Então, a necessidade da população em hoje usar o transporte público, ela é imensa. Então, a EPT tem o dever de sempre trazer eficiência a essas pessoas que têm aquela necessidade de usar os nossos ônibus. E por falar nisso, existe alguma campanha, a EPT ela realiza algum tipo de campanha de conscientização da forma de utilizar esse transporte público? Porque a gente vê em alguns casos, eu uso o vermelhinho, porque eu moro em Itaipuaçu, então muitas vezes eu venho até de ônibus para cá, e às vezes eu já presenciei algumas cenas que eu achei inusitadas. O passageiro entrar com telha dentro do ônibus, o outro entrar com desses carrinhos de construção dentro do ônibus, e o motorista permitir. Não existe umas regras a serem seguidas também em relação a o que pode ou não ser transportado nos ônibus? Sim, Odilon, existem as regras, obviamente não somente para o transporte público de Maricá, mas para todo e qualquer município e cidade do país. Sim, tentamos, a gente tem pessoas, tanto na rodoviária quanto em alguns locais, que tentam evitar isso. Né? Óbvio que assim, a gente está mexendo com direito, né? Então, até onde tem aquele direito da pessoa? Eu tenho direito de entrar no ônibus, mas será que eu posso entrar com o devido artefato ou não? Né? E aí, assim, vale do bom senso, vale da conversa, vale da razoabilidade, em, se aquilo ocorrer, conversar,
né, com o povo, com a população, para que aquilo não mais ocorra. Porque a ideia, realmente, do governo e da EPT é não restringir a nada, mas, através de uma questão social, fazer com que aquela pessoa... E isso já tem muito, tá, no cidadão de Maricá, a gente faz isso em meses e anos, que hoje o vermelhinho... Quer dizer, hoje não. Há muito tempo o vermelhinho deixou de ser um projeto. O vermelhinho é um direito de todos. Todo e qualquer cidadão de Maricá tem o direito, e aquele ônibus é seu. Então eu vou cuidar que aquele ônibus esteja da melhor maneira possível e, obviamente, cumpra com as regras que tem que se haver no transporte público. A gente tem um quantitativo muito pequeno, mas a gente ainda mantém várias campanhas para que a pessoa use mais e também cuide mais do seu ônibus. A frota hoje conta com quantos ônibus no seu total? Então, a gente tem, diariamente, em razão das 37 linhas, a gente tem uma média de 115 ônibus rodando nas 37 linhas, rodando em toda a cidade. Assim como aconteceu agora nesse período do Arraiá de Maricá, a gente, obviamente, aumentou muito o quantitativo de ônibus, com ônibus expresso, dando reforço nas linhas também, para que a pessoa fosse naquele lazer, fosse, no caso, levar a sua família. Tivesse como voltar também. Né? Isso. É uma campanha da Prefeitura e da EPT, onde a pessoa pudesse deixar o seu carro em casa e pudesse te deslocar nos eventos com segurança, com eficiência, nos ônibus da EPT. Em relação também ao reservado direito de ir e vir, o direito de o ambulante dentro do ônibus, isso é permitido ou pode ser coibido? Isso não é permitido, existe uma secretaria responsável para coibir essas questões, mas esse quantitativo é muito, muito pequeno, muito, muito pequeno. Eu acho que hoje o cidadão de Maricá tem a consciência do cuidado com o ônibus, né, com cuidado do transporte. E isso é uma coisa muito pontual, mas a gente trabalha, a secretaria também é responsável também por atuar e coibir essa questão. Os bairros mais distantes, como São José, ali, Retiro, Caxito, Bambuí, Espraiado, Pedreiras, Spa, São Bento da Lagoa, já está sendo atendido 100% pela demanda aí? A maioria que você falou, sim, mas o Spa, São Bento da Lagoa, Chácara de Noã, né? A gente já tem alguns meses fazendo um estudo em relação a isso, uma boa parceria com a Secretaria do Transporte, para a gente integralmente levar o transporte público dentro dessa região, porque, obviamente, você passa perto, né? Mas, obviamente, não é crível que uma família, um pai de família, uma senhora, filhos, andem determinados percursos, às vezes numa madrugada, para ir se deslocar para o trabalho. E aí, obviamente, é dever da EPT olhar por todos. Como ficou a questão das vans, no caso aí, em relação à conversa entre EPT e as vans, para se fazer uma composição onde todos ficassem contentes? Hoje tem, né, um programa até da Prefeitura, o Mumbuca Transporte, que ele conseguiu trazer esse direito às vans, o direito das pessoas em andar nas vans no tarifa zero. Né? Obviamente, com a melhoria... Como funciona isso? É um programa da Secretaria do Transporte, onde é feito um cadastro, né? E aí as pessoas podem usar até um número de limite, usar a van... no dia. Na van, no caso, ele tem um limite de vezes. Eu acho que até no mês, se não me engano, até no mês. Porque não é da EPT, é da Secretaria de Transporte. Mas o que o governo, em tese, trouxe é o direito das pessoas em andar também naquele modal de transporte de tarifa zero. Até para fazer aquele entendimento que não é só o modal da EPT. É o modal do município como um todo. Então, aquela pessoa tem o direito de ir e vir também nas vans. Subsidiado pela Prefeitura. Pela Prefeitura, sim. Pela Secretaria de Transporte, isso. No caso, que repassa esse valor para o motorista da van. Correto. Credenciado. Correto. Né? Legalizado. Sim, sim. E tem funcionado? Tem funcionado. Eu acho que as pessoas estão vendo isso. E é bom quando se fala que o vermelhinho, a mobilidade, o transporte público na cidade de Maricá, não é entendimento de um governo. Quer dizer, o governo trouxe esse direito para todos. Mas isso hoje é das pessoas. Né? As pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito de tarifa zero. Isso já acontece em quase 30 cidades do país, acontece em cidades do mundo, acontece em um país
no nosso planeta. Então, assim, esse direito, e aí, obviamente, existem modalidades, tem que ver a questão de orçamento, mas o que tem que ser visto é isso. Isso é um direito. Está na nossa Constituição, então ele tem que ser exercido. Em relação a algumas linhas que a gente... Inclusive, ontem eu estava vendo um senhor, me parou na rua, ele reconhece a gente pela TV, que vê alguns programas que ele faz. Não dá para você falar lá, nem sabia que o senhor estaria aqui hoje, não dá para vocês falar lá que a gente está sofrendo com o acesso dos ônibus na área do Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, o ônibus vai só até a entrada, não vai até lá no fundo do condomínio por questões da situação de violência lá que acontece naquele determinado bairro, determinado condomínio. E como é que está o senhor vendo isso? Eu tive com o secretário de Segurança aqui essa semana, né, da CEOP, né, o Veras, capitão Veras, e ele falou que está tendo uma conversa com vocês, entre vocês, para que se possa conversar com a população que mora nesses locais, para ver o que pode ser feito, até mesmo em termos de incursão da parte de segurança, para depois poder ter essa acessibilidade dos ônibus. Mas como é que está essa história? Isso te chateia, isso te preocupa? Odilon, é difícil quando a gente, às vezes, tem que estudar a situação de cada local, de cada itinerário, né, de cada questão na nossa cidade. Né? Obviamente, exemplificando essa questão do Minha Casa Minha Vida de Noan, eu acho que vai chegar a um entendimento. Né? Já houve alguma situação que chateou o senhor, que aconteceu com os ônibus e com o pessoal de lá, algum tipo de conflito? Muito pontual mesmo. Não dá para entrar numa estatística, entendeu? Muito pontual. Mas, assim, o que eu tenho para falar sobre isso é que, assim, eu acho que a gente vai chegar no denominador comum. Eu acho que a gente vai chegar o dia aonde a gente, literalmente, possa adentrar em qualquer itinerário e qualquer local para atendimento a toda e qualquer pessoa, seja lá, seja no Minha Casa Minha Vida, ou que seja um outro local aonde a gente, às vezes, sempre tem que ter um apoio de outras frentes. Mas isso na nossa cidade ocorre muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Acho que o governo, como um todo, tem feito um trabalho para que toda e qualquer pessoa fosse atendida. Bom, aí eu volto aqui à questão da conservação dos ônibus. Como é que está isso? Antigamente o senhor estava meio chateado da outra vez que o senhor veio em relação ao vandalismo, né? Como eu tenho falado, assim, eu acho que a percepção das pessoas com relação com a questão do transporte nos vermelhinhos, ela mudou muito. Obviamente, né, em várias falhas que a gente teve lá atrás, então a gente tem que ter a segurança, dar a segurança para as pessoas que aquele transporte é o melhor possível, traz a maior eficiência possível. Então, hoje eu venho reiterar que a população cuida muito do vermelhinho, obviamente tem casos pontuais que a gente sempre, obviamente, tem um planejamento diferente para aqueles casos pontuais. Mas, de uma maneira geral, o ônibus é ofertado para a população da melhor maneira possível e a grande parcela da população cuida literalmente daquela matéria-prima dos ônibus. Para quem está nos vendo, eu estou conversando com o presidente da EPT, Empresa Pública de Transporte da cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, onde os ônibus são tarifa zero. Ele está fazendo aqui uma explanação, né, sobre o funcionamento e como está, né, esse trabalho sendo feito aqui na cidade, se está tendo êxito, quais os pontos críticos e tentando dar aqui fazendo uma prestação de contas à população. E a quem a gente já agradece muito ele ter escolhido o nosso órgão para ser o veículo que leva essa informação ao povo. Agora, nós temos um problema aqui na cidade de Maricá, secretário, que o senhor já sabe também, desde a outra vez que o senhor esteve aqui, que são a saída do morador de Maricá para as cidades vizinhas, né? São Gonçalo, Maricá, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. E os ônibus vermelhinhos só podem andar dentro dos limites do município. Certo. Mas nós temos bons relacionamentos políticos aí com o nosso executivo, com o executivo de São Gonçalo, com o executivo de Itaboraí, principalmente, também. Até de uma certa forma estiveram até ativamente na campanha. A gente viu que foi êxito, com uma proposta de que lá seria implementado também os ônibus tarifa zero. O senhor vê assim
uma chance de esse transporte ser integrado com outro transporte gratuito de Itaboraí, em pouco tempo a gente ter uma acessibilidade maior à cidade de Itaboraí, ou a São Gonçalo, se existe como fazer linhas de limites para o ônibus de graça ir até um ponto de São Gonçalo já está ali para atender mais rápido para o São Gonçalo? Então, Odilon, essa questão, você pontuou a questão da EPT, né, que hoje, na questão de legalidade legal, ela só pode atender dentro do município de Maricá. E aí eu vou te dar exemplos, por exemplo, numa linha do Lagarto. A linha do Lagarto, ela transpassa, né, ela tem a questão liga Maricá e Itaboraí, ela vai até o limite de Maricá e lá tem uma empresa privada que, literalmente, ela pega aqueles passageiros e leva para a cidade de Itaboraí. Então, assim, se os municípios, né, limítrofes tiverem um entendimento onde esse direito de transporte tem que ser de tarifa zero, isso é facilmente ajustado, né? Existem até conversas com o Saquarema, com outros... Essas conversas partem do senhor ou do poder público? Do poder público. No caso, né, a EPT é uma autarquia dentro do poder municipal. Obviamente, dentro dessas cidades, teria que ter um entendimento entre os prefeitos, né, dos locais e, obviamente, também o Estado do Rio de Janeiro, né, com relação a isso. Mas eu acho que isso já está sendo botado em pauta, né? Eu acho isso fundamental, porque, obviamente, o direito de transporte não é um direito somente da população de Maricá, é de todos. Então, se, né, os nossos legisladores e executivo tiver um entendimento que isso é imprescindível, como né, eu acho que a população vai ver aquele direito sendo literalmente olhado por todos. E por falar em ser olhado por todos, esse modelo de gestão, tanto da cidade como também desse sistema de tarifa zero, está sendo olhado por todos, né? O senhor tem notícia até do exterior aí, de modelos de gestão. Fala um pouco sobre isso. Odilon, a EPT, depois de um tempo, acabou literalmente, não vou botar entrando nos trilhos, que é um ônibus, mas assim, acabou oferecendo para as pessoas, dizendo qual o direito de cada um. E assim, no modelo que a empresa seguiu, ela mostrou a todos que aquele direito tem que ser de todos, aquele direito era possível, e os números também que a EPT tem é que realmente a própria população tem o ônibus como seu direito. Eu tenho a necessidade de usar aquele ônibus, aquele direito, eu quero usufruir. Como, literalmente, quando uma mãe leva o seu filho para uma escola, quando uma pessoa procura um hospital público, né? Então, assim, esses números mais ou menos que eu te falei de um balanço agora de 2022, ele literalmente é visto por vários municípios, por vários estados do nosso país e até de fora. E assim, eu vou até aproveitar o teu programa, que tem uma amplitude muito grande. A EPT vai participar na outra semana de um encontro de tarifa zero na cidade de Belo Horizonte, aonde em 2019 veio um pessoal de São Paulo, teve um pessoal de Tallinn, tá? Que é a capital que é uma cidade do exterior, um país do exterior, que tem o tarifa zero em seu modelo. Né? Existe uma cidade também, um país no exterior, do Luxemburgo, também usa o transporte público de tarifa zero. Então, assim, obviamente, os modelos, o modelo que Maricá trouxe e que Maricá executa hoje em dia, ele é visto no país. E muito também por conta da questão caótica, né, que vive o transporte nas cidades, no país como um todo. Isso externa o trabalho que o governo de Maricá trata o transporte como uma questão essencial, como ela é, social. Agora, o que tange esse ser essencial, os ônibus, o que o senhor acha que falta ainda, que ainda fica te incomodando? Poxa, ainda falta isso. Ou o senhor já está assim com aquela sensação de dever cumprido? Acho que o dever cumprido ele é diário, né? Eu acho que quando cada um vai para sua casa, aí você pode dizer, cumpri o meu dever, mas eu cumpri o meu dever daquele dia. No dia seguinte, o dever tem que ser cumprido também. Então, isso são estudos, são trabalhos que diariamente a gente tem que fazer. Eu acho que, não vou dizer nunca,
mas eu acho que a gente tem que ter muito a evoluir ainda para trazer uma eficiência 100% para todo nosso cidadão que usa o nosso transporte e que deve usar nosso transporte e que necessita daqueles transportes literalmente para sobreviver. Para a gente virar a chave para as vermelhinhas, bicicletas, só uma pergunta em relação aos ônibus ainda. O senhor antigamente passou por uns problemas sérios por questões de manutenção, que os ônibus iam se desgastando e não tinha como repor um ônibus novo no seu lugar. Hoje a gente observa muitos ônibus novos rodando. Essa troca, como funciona? Sim, primeiro, obviamente, a gente melhorou muito a manutenção da frota da EPT, né? A gente funciona de uma forma híbrida hoje, com contratadas e os nossos próprios ônibus, nossos próprios motoristas. Então, isso é um trabalho diário, Gilon, né? A gente, literalmente, acho que na primeira vez que você me convidou para vir aqui, e eu sempre né? Toda nossa empresa sempre falou, a gente quer saber literalmente dos nossos problemas, para a gente tentar achar a solução para aqueles problemas. Eu acho que só assim que a gente consegue melhorar e ofertar, né, o melhor direito para todos. Então, a nossa manutenção melhorou muito, o nosso cumprimento dos nossos contratos melhorou muito. Eu acho que isso reflete na quantidade de ônibus que circula em todas as nossas linhas. E também, só que, obviamente, vou reiterar que, assim, como é um anseio diário de todos, a gente sempre tem que melhorar, botar ônibus melhores, trazer os intervalos melhores de linhas para a população, onde as pessoas possam deslocar e possam fazer a mobilidade da nossa cidade da melhor forma possível. A gente vê pela cidade agora, mudando de assunto aqui, nós estamos conversando com o presidente da EPT, que também faz a gestão das vermelhinhas aqui na cidade de Maricá, que a modelo de outras cidades hoje implementou aqui, que a pessoa pode pegar uma bicicleta através de um cadastro, né? Eletronicamente ela fica em pontos baseados em vários pontos das cidades, e você pode pegar essa bicicleta e andar até 1 hora com essa bicicleta, até entregar outro ponto, pode pegar outra bicicleta, continuar andando para usar para os seus ir e vir aqui na cidade, resolver alguma questão de banco, você quer levar um filho para a escola, você quer, enfim, passear nas orlas das lagoas e praias, né? Essa bicicleta vermelhinha, como começou e como está hoje? Se já é sucesso? Eu já posso adiantar que eu acho que é sucesso, que eu vejo mas muita gente utilizando as vermelhinhas. Sim, Odilon, as vermelhinhas não foram uma surpresa, né? As vermelhinhas sempre foram tratadas através dos estudos como um modal de transporte, e aí um modal muito mais sustentável, e Maricá também, historicamente, usa muito a bicicleta para questões de trajeto das pessoas, para vida de trabalho, para lazer. A bicicleta, né, ela começou em março de 2021 também, ela tem 1 ano e 4 meses assim, e literalmente é um sucesso, né? A gente tem hoje mais de 110 mil viagens realizadas, com mais de 45 mil cadastros, né, que foram realizados. Tanto as pessoas que venham conhecer nossa cidade, quanto as pessoas da cidade usam muito a bicicleta. Hoje a gente tem 20 estações na nossa cidade, com 200 bicicletas. Vou até contar, talvez em uma das primeiras mãos aqui no seu programa, que o intuito do governo e da EPT no ano que vem fazer esse atendimento para toda a cidade, né? Através já de um processo que já está em curso, para toda a cidade de Maricá, porque eu acho que todos têm o direito de fazer aquela mobilidade através desse modal de transporte que deu muito certo. Então, eu quero tratar, a gente sempre fala na empresa que a gente quer tratar a bicicleta como um ônibus, porque, literalmente, hoje o ônibus não é um projeto, hoje o ônibus é um direito de todos. E a gente quer também que a bicicleta seja um direito de todos, não seja só um projeto que deu certo, é uma coisa que veio para ficar, que veio para ficar. Então, literalmente, aquela pessoa vai ter aquele modal de transporte por anos e anos. Como que a pessoa pode se cadastrar na cidade de Maricá para utilizar a vermelhinha? Só para moradores ou quem? Para turistas também é permitido? Para toda e qualquer pessoa, né? Senão a gente
entra naquela lógica de restringir direitos. Então, toda e qualquer pessoa pode fazer aquele cadastro. De uma maneira mais séria, você faz o cadastro eletronicamente, por aplicativo no seu telefone. Rapidamente, de 2 a 5 minutos no máximo, você começa a andar na bicicleta. E caso a pessoa não tenha, às vezes, algum documento, alguma questão que no aplicativo é exigido, você vai à sede da EPT e realiza aquele cadastro e começa a andar andando na bike. Então, assim, literalmente, toda e qualquer pessoa pode andar naquelas bicicletas. E mais uma coisa que a gente está ainda tentando realizar mais para frente, que como o ônibus tem a questão da acessibilidade, a gente está pensando em modelos de bicicleta que atenda as pessoas também com deficiência. Então, a gente está nesse trabalho, está nesse estudo, para que, assim, isso é uma coisa que eu sempre reunido, né, com a secretaria responsável, com várias pessoas com deficiência, a gente sempre fala, é uma coisa que me atormenta. Porque, assim, se a gente luta por um direito de enviar todos, esse direito não pode ser restringido, né, a algumas pessoas. Nós temos aqui vários programas, no mínimo 3 programas que estão voltados para políticas públicas para o PCD, pessoa com deficiência. Sim. E é uma reivindicação deles, tanto por parte dos ônibus, né, que tem um treinamento assíduo dos motoristas. Sim. Que até nós vamos chegar nesse ponto aí também, falando de treinamentos de motoristas. Como consultar os órgãos da cidade envolvidos nessas questões para se discutir quais a possibilidade de melhorar a acessibilidade, tanto dos ônibus como também das bicicletas. Porque quando se fala de deficiente, nós não estamos falando só de cadeirantes, né? Sim, sim. Nós estamos falando de várias deficiências aí, né? Visual, cognitiva, autista, enfim, são vários. Então, quer dizer que isso já é uma preocupação sua? Há um bom tempo. Há um bom tempo. Aqui literalmente é um estudo demorado, né? Não são coisas que, em tese, tem no país, né? Essa preocupação, mas Maricá há um bom tempo, né? A EPT, ela já vem estudando isso, já me reuni com várias pessoas do município e de outros estados para a gente achar, literalmente, modais que atendam toda e qualquer pessoa com deficiência. Muito bem. Agora, a pessoa para... Ô, Matheus, você anda de vermelhinha, Matheus? Nós temos aqui o nosso operador de TI aqui. Anda aí? Fala comigo. Ando sim. Boa tarde. Ando sim. E aí, é bom? É fácil? Como é que foi baixar o fácil. aplicativo? Então, a primeira vez eu consegui andar tranquilo. Assim, foi fácil. Mas a segunda vez eu tive problema. Acho que teve alguma atualização no cadastro. Parece que o meu cadastro é errado. Eu tenho até que ir lá na EPT para resolver isso. Entendeu? Então agora, presidente, quando há um caso como esse aí que ele acabou de apresentar, existe um ponto de atendimento da EPT para as vermelhinhas, um balcão para falar com alguém pessoalmente, sem ser virtual? Não, sim. Na sede da EPT você faz a marcação, você comparece na EPT e é atendido prontamente por umas pessoas da ouvidoria da EPT, que tem pessoas destinadas a fazer, às vezes, desbloqueio, que a pessoa às vezes passa do horário e o cadastro é bloqueado, a pessoa vai e faz uma justificativa, é desbloqueado na hora, então a pessoa começa a usar, ou até como o Matheus falou, nessa questão do cadastro, que às vezes pode ter dado algum problema, mas faz a correção, a retificação e automaticamente você usa o serviço. A ideia, literalmente, é não restringir nem penalizar ninguém, ao contrário, é exercer aquele direito. Então, se deu algum problema sistêmico ou de não cumprimento daquela regra anterior, você faz o justificativo e você tem o cadastro liberado na hora. Muito bem, então quer dizer que as pessoas então que quiserem pode procurar ter um telefone, alguma coisa que Sim, tem telefone, você pode entrar tem um aplicativo das vermelhinhas. Qual é? Existe EPT Vermelhinhas, que é o aplicativo que você consegue baixar no Play Store, né, para Android e também no iOS. Tem o site também da própria EPT, né, eptmaricá.rj.gov.br, e lá tem todas as informações e toda a logística de como você procede aquilo. Mostra aí, está mostrando lá, Matheus, as redes sociais, ali já está o aplicativo. Isso, EPT Vermelhinhas o aplicativo, você baixa, é bem rápido e você faz essa solicitação. Certo, então ali já você pode baixar gratuitamente, né, também um EPT Vermelhinhas no seu celular Android, né, iPhone também. iPhone também. iPhone também.
e você pode usufruir aí. É saúde, tá, gente? É sustentabilidade, é saúde. E agora também você pode entrar no Instagram, se quiser, também da EPT, para conhecer mais um pouco sobre as ações da EPT. E o que eu quero dizer agora com o senhor secretário... O Instagram é EPT_oficial. EPT_oficial, isso. E ali está ele lá, ó, Instagram, EPT_oficial. Dá uma corrida lá para a gente ver, olha lá, os ônibus, falando das ações, mostrando novas linhas, mostrando os horários especiais. Por falar em horários especiais, quando a pessoa quiser saber os horários de partida e chegada dos ônibus na rodoviária ou no seu bairro, existe um local que ele possa acessar para saber isso? Também o site da empresa dispõe de todas as linhas, com o itinerário das linhas, com o horário das linhas. Também tem um aplicativo também, que você também entra e você pode individualmente ver cada linha, cada horário que vai sair da rodoviária de Maricá ou do bairro. Então você tem todas as informações. E assim, aproveitando de novo o teu programa... São fiéis? Hã? Esses horários são fiéis, da partida de Maricá e da partida do bairro. Né? Isso, inclusive, a gente tem um canal da ouvidoria que, quando tem algum atraso, seja ele de 5 minutos, vai para a ouvidoria, vai para o canal da operação e a gente faz toda a logística para que esses horários sejam cumpridos. E até aproveitando até o teu programa, a gente tem, talvez isso aconteça daqui a alguns meses, né? Aproveitar a grande audiência que você tem. A gente tem o intuito de botar painéis na rodoviária, assim como existe nos aeroportos e tudo, para dar as informações com os horários Partida, nas bairro. linhas, sim. Muito bom, muito legal. Bem, nós vamos também falar aqui sobre as ações que estão sendo realizadas em parceria com outras secretarias, porque a EPT é uma autarquia, mas as secretarias do município sempre fazem parcerias com a EPT, com as suas ações. E a Secretaria de Projetos Especiais da cidade, através do secretário José Alexandre, tem realizado um plano, né, chamado Plano Maricá 2030, que são várias ações voltadas para o turismo da cidade, em vários segmentos. A área de gastronomia, nós vamos contar já com os festivais que estarão de volta, né, e também com capacitações tanto para donos de restaurantes, como também para donos de hotéis e pousadas. Como que é isso aí, Odilon? Serão cursos online, chama-se UpTour. Vai dar um up aí no turismo da cidade, porque a cidade tem sido muito procurada por vários estados do Brasil para ser um destino curto de turismo, né? Nós temos aí pessoa que vem de São Paulo para cá e volta, tem pessoa que vem de outros estados aqui mais próximos, Minas, vem para cá e volta. E também cidades, né, próximas aqui, que o turismo curto depois da pandemia está muito fomentado. E aqui na cidade, o José Alexandre, com muita propriedade, detectou algumas carências no que se refere ao atendimento a esses turistas que chegarão a Maricá e estão chegando. E também para fomentar e dar um famoso up, né, que é o nome até desse projeto. No segmento gastronômico, Maricá, o senhor sabe que é referência em gastronomia em muitos lugares. Nós temos alto nível de gastronomia na cidade. E ele lançou os festivais. Começou essa semana, o lançamento oficial vai de 8 de julho a 7 de agosto, o Festival Gastronômico, que vai envolver mais de 60 restaurantes. Então, esse festival, ele foi lançado lá, né? Mostra o outro, Matheus, isso aí é o convite do lançamento que já foi, mostra o outro card. Nós temos aí o show dos restaurantes que vão dar show nos seus pratos. Ele cria um prato e aquele prato vai entrar para uma votação e no final do mês, no final do festival, o prato vencedor vai ser premiado aí com um troféu, que é da rota gastronômica da cidade. Um abraço para o Marcelo Perrone, que também tem um programa aqui chamado Ondas Gastronômicas, que está lá à frente da rota gastronômica como presidente. E o prato vai ser de bacalhau, carnes e caldos especiais, né? Então, olha só as delícias que você vai poder desfrutar aí. Libera esse vídeo aí para a gente ver, que está falando sobre esse festival gastronômico que começou dia 8, vai até dia 7 de agosto. Festival Gastronômico da cidade de Maricá, de inverno. Bacalhau, carnes e caldos especiais. O
O Festival Gastronômico de Inverno em Maricá chega na sua 4ª edição, com o tema Bacalhau, caldos e carnes especiais, de 8 de julho a 7 de agosto, nos mais de 60 estabelecimentos participantes. Confira o guia online acessando conheçamaricá.com.br. Bom, a gente também irá mostrar aqui durante nossa programação mais informações sobre esse plano Maricá 2030. Fique ligado na nossa programação, muitas coisas virão. O presidente também está aqui hoje para falar sobre uma integração entre o turismo, né, da cidade, essa Secretaria de Projetos Especiais, Secretaria de Turismo, e a capacitação que está sendo feita não só para os coordenadores de trânsito, como para os guardas municipais, para, como eu disse, para os restaurantes que vão participar também dos festivais, né? E também hotéis e pousadas, inclusive pousadas e hotéis, através da arquiteta Heloísa da Rocha, ela está dando auditoria e assessoria às pousadas e hotéis da cidade para que eleve o grau para grau de 3 estrelas, né? As pousadas e os hotéis da cidade, em termos de atendimento, que vai desde a acessibilidade, que a gente falava aqui, de um descanso de mala na entrada, até a acessibilidade do banheiro, quarto, né, para a PCD, pessoa com deficiência. E agora também não fica atrás as ações que serão realizadas em conjunto com a Secretaria, a Optur, para os cursos que estarão sendo feitos de capacitação turística para os motoristas de ônibus e fiscais, também da EPT, né? Que estarão falando sobre, nesse tema desses cursos online, que geralmente são de 10 a 15 minutos, aí esse curso diariamente, para que dê tempo até para os funcionários na sua hora de almoço, poder fazer o curso. Perfil do comportamento do turista, atendimento e técnicas de abordagem, a história de Maricá e a estrutura turística atual. O motorista sabendo disso, porque muitos turistas vêm para cá. Fala sobre essa capacitação. Já está tendo adesão dos motoristas? Está sendo sucesso já ou não? Sim, Odilon, é muito importante o secretário, quando procurou a EPT literalmente abriu as portas, porque assim, não é só um anseio de quem mora na nossa cidade, e sim de quem vai visitar a nossa cidade. Então, aquele motorista tem que estar preparado, ele tem que conhecer a cidade, ele tem que ter as regras todas de conveniência, de postura, de como ser abordado por aquele turista, como passar, às vezes, o que acontece na nossa cidade, para que a cidade seja literalmente vendida, né, para as pessoas que vêm nos visitar, para mostrar os restaurantes, para mostrar as belezas da nossa cidade e, obviamente, o serviço também, né, do ir e vir, de entrar num ônibus, de dizer tudo o que acontece na nossa cidade. Então, o secretário procurou a EPT, a inscrição acabou ontem, ele já me mandou informação que teve um grande número de inscritos, né, para esse curso. Eu acho que isso só vai fomentar ainda mais o bom atendimento, que é dever nosso emprestar, e também receber aquele turista da melhor forma possível. E acontece que eu estive lá, na Casa do Plano, para conversar com o pessoal, inclusive que está cuidando da parte de cursos online. Diz que a adesão está sendo muito boa, 45, e já está indo para 150 inscritos no total. Agora, a sua visão, né? O que agrega isso também para a EPT? Olha, uma qualificação, uma capacitação de todos, né? Não é só nem para o turista, sim para o nosso dia a dia. Né? A gente durante muito tempo até agora, a gente tem feito essa capacitação, mas o nosso dia a dia do trabalho, né, às vezes nos permite em fazer mais, né? E essa parceria com a secretaria é muito importante, muito mesmo. O número de inscritos realmente foi bem grande. E eu acho que isso vai ajudar não só em externar o que a Maricá para aquele turista, quanto no próprio atuar mesmo do nosso próprio servidor. O motorista, né? O senhor tem motoristas de outro município que trabalham aqui? Sim, temos. Tem. Temos.
É uma quantidade boa, né? Vamos dizer de 20 a 30, quase 40%. E esses também poderão fazer a capacitação, né? Sim, porque eles trabalham aqui no município, então têm o direito de fazer o curso. E a adesão foi muito boa, tá? Até desses próprios motoristas de fora, né, de que não moram, residem na cidade, teve uma atuação muito boa, teve uma inscrição muito boa. Então, eu acho que isso vai além de trazer benefícios para a cidade, benefícios para a própria PT, né, onde capacita até os nossos operadores, os nossos motoristas. Esses fiscais também estarão sendo orientados, porque a gente vê, em alguns casos, não são todos, tá, gente? Em alguns casos a gente vê um certo despreparo de alguns fiscais e alguns motoristas. O motorista, vou ser sincero para vocês, e até mesmo o fiscal, eles vivem uma pressão muito grande também pelo ser esse serviço gratuito, porque muita gente também não colabora, ainda não tem a devida educação, não tem a devida forma de abordagem do próprio usuário, né, para com os funcionários, que às vezes confunde o ônibus ser de graça com o motorista e o fiscal ser seu empregado, né? Mesmo que fosse seu empregado, não te dá o direito de, muitas vezes, tratar algum funcionário da IPT ou do motorista ou fiscal, como eu já vi acontecer. E também já vi o contrário, né, presidente? Já vi o estresse tomar conta do funcionário, tanto do fiscal como do motorista, e ele tratar muito mal o passageiro. Existe, assim, algum plano? Esse treinamento já vai ser bom, porque ele também vai, além do turista, acaba forçando ele a remeter esse treinamento para o morador local também. Sim. Né? Existe algum tipo de trabalho que o senhor pense ou existe na EPT de atendimento psicológico, alguma palestra temporária para o comportamento dessas pessoas, de como atender? Isso já é realizado, tá, Odilon? Mas, como eu até falei para você, que essa parceria nos ajudou muito mais, porque eu acho que é mais necessário ainda, né? E isso eu falo por conta do quantitativo de pessoas que usam ônibus. Então, se a gente for fazer um comparativo de 1 a 2 anos para agora, a pressão em cima daquele agente, daquele motorista, é muito grande mesmo. Porque, assim, são várias pessoas que usam o ônibus em todas as viagens. Né? Então, são pessoas que estão atrasadas para o seu compromisso, são pessoas que, infelizmente, às vezes trazem problemas particulares para dentro daquele serviço. Né? E o agente condutor dele é quem? É sempre o motorista. Né? É sempre o motorista. Então, a pressão em cima dele é muito grande. Então, literalmente, a gente também tem esse planejamento diário em tentar sempre melhorar, fazer canais, questão psicológica, ou questão de conversa, de treinamentos como um todo, para que aquele motorista esteja numa melhor forma possível de saúde, no bem, tanto no seu particular quanto no seu trabalho, para que ela possa receber aquelas pessoas que, literalmente, às vezes, vêm cheio de problemas. Então, aquele canal ali não é só entrar dentro do ônibus e levar a pessoa para o destino final. Ela traz o problema para dentro do motorista também. Né? Obviamente, é uma carga, uma função das mais imperiosas dentro da empresa. Porque é ela que recebe toda aquela pressão do usuário, né? Então, só que a gente está tentando, com o tempo, em planejamentos, fazer com que aquela pessoa tenha maior capacidade, maior capacitação, né? E maior tranquilidade para exercer aquela função que é importantíssima. Eu acho que funciona lado a lado, a parte psicológica com a parte prática do dia a dia. Eu acho que isso é uma coisa que vocês deveriam mesmo dar mais atenção e realizar cursos temporários, porque existe, sim, algumas regras internas que são impostas aos motoristas também, que fica impraticável ele cumprir no dia a dia, até mesmo por essas questões do que acontece de improviso ali, dos imprevistos, né? Em cada caso. Por exemplo, eu vi um caso um ônibus que eu vinha, estava muito cheio, mas já faz algum tempo. Agora os ônibus, parece que eu estou observando, estão um pouco mais vazios. Você deve até confirmar depois, em termos de horário, né, o espaço de horário de um carro para o outro. O senhor fala para a gente aí das linhas, mais ou menos. E a reclamação é de que o ônibus, menos estando cheio, os motoristas paravam no ponto. Aí, quando questionado, até de uma forma truculenta, que eu não concordo, que alguns motoristas agredindo, aliás, alguns
passageiros agredindo verbalmente o motorista pelo fato de ele ter parado e o motorista responder: se eu não paro, eu sou mandado embora. Eu sou punido porque tem fiscal e se alguém denunciar lá de fora que eu não parei, chega lá na empresa, eu perco meu dia, sou punido. É assim, é tão rigoroso essas regras assim? Não, então, obviamente não existe a punição. Obviamente existe um direito onde toda pessoa pode pegar o ônibus, independente se ele está vazio ou se ele está lotado. Então a pessoa pode ter o direito de escolha de entrar naquele ônibus ou não. Mas o dever do motorista é parar o ônibus. E isso aí a gente tem nessas campanhas que é feita com eles, como um todo, tanto com os nossos quanto das contratadas, em que é dever dele parar todo em qualquer ponto de ônibus onde uma pessoa faça o sinal para entrar dentro do ônibus. Eu vou até entrar numa questão que você suscitou ali. A gente, em determinado momento, até um pouco da conduta, às vezes, do usuário, a gente tinha problemas que quando o motorista abria a porta traseira para desembarcar, várias pessoas queriam entrar. A gente vê ainda isso. E assim, isso é uma coisa que a gente acabou fazendo campanhas para que isso não acontecesse. Por quê? A gente, obviamente, o nosso dinheiro é público, né? Então a gente tem uma responsabilidade em dados. E então, assim, se as pessoas entram por trás, obviamente você não vai poder rodar a roleta, né? Porque passa desconfiança em um dado. Então a gente tenta, e a gente até conseguiu muito, evitar que essa conduta se aflorasse muito. Obviamente tem uma taxa de evasão mínima? Tem, mas a gente não entra nessa taxa como contabilização de pessoas. Então, uma exceção até vai, uma senhora sim, de idade, sim. uma grávida, uma até como se fosse um direito, né? Uma pessoa grávida e tudo, ninguém vai passar por aquela roleta, né? A gente tem a entrada por trás. Isso é óbvio, uma pessoa que tenha compras, vai no mercado, várias compras, ninguém vai passar, né? Porque pode acontecer alguma coisa. Então, isso a gente trabalha com essa questão mínima. Então, só para exemplificar um pouco essa questão dessa conduta também do usuário, conduta do motorista, mas essa questão que você suscitou com relação a perder emprego, tudo isso não acontece. O que acontece é óbvio que, assim, se essa conduta se perdurar, olha só, você pode ter algum não desconto por parte da EPT. O motorista gritou: vou perder minha folga, vou perder meu dia, ainda posso perder meu emprego. Não, comentou isso. Para a EPT isso não acontece. Obviamente a gente tem contrato com contratadas do serviço em que é tipo assim, a gente bota algumas regras, mas óbvio, se aquela regra for transpassada pelaquela empresa, a EPT, através de um contrato, tem o dever de que aquilo não aconteça. Óbvio. A gente não vai em nenhum momento penalizar um motorista com uma conduta rigorosa, em nenhum momento. Agora também a gente recebe no nosso cadastro de ouvidoria a reclamação dizendo: olha, eu estava no ponto X e aquele ônibus não parou. Ele estava cheio, mas eu tinha um horário, eu quero entrar naquele ônibus. E a pessoa tem o direito de entrar naquele ônibus. Então, isso, obviamente, isso acontece algumas vezes por dia, mas a gente sempre tem essa campanha para que isso quase não ocorra, quase chegue a zero. Houve já, então, uma liberação também, questão de não usar máscara mais dentro dos ônibus? Existia um decreto do prefeito Fabiano Horta, onde nos locais de saúde e dentro dos ônibus se recomendava o uso de máscara. Então, existe a faculdade de usar ou não usar. Não está liberado, mas também não é obrigatório, né? Então, a gente usa a recomendação, nossos motoristas, num grande parcial, usam a máscara. A gente ainda tem nos ônibus, e vai continuar, a questão do álcool gel dentro dos ônibus, né? Foi finalizado um processo e a gente conseguiu ainda mais renovar isso, então, porque assim, a questão sanitária ainda existe no município. Então, a gente vai, até fazendo um parênteses aqui, se eu não me engano, como transporte coletivo de passageiros em qualquer município, se eu não me engano, do país, não sei, mas assim, eu não sei um outro local, a não ser Maricá, que tenha o álcool gel em todos os seus veículos, né? Uma preocupação com a questão sanitária de saúde. Mas a gente entende como um dever nosso. Bom, então eu quero que o senhor faça suas considerações finais em relação a esse projeto aí do Plano Maricá 2030, em parceria com a IPT agora, com a capacitação para os motoristas e seus fiscais, para atender melhor o turista e o passageiro de ônibus, que vem muita gente que, quando vem passar aqui as temporadas, finais de semana prolongado, utilizam muito os ônibus gratuitos, deixando seus carros em casa e vão para as praias. E
quanto tempo o senhor acha que a gente já pode sentir uma diferença aí nesse atendimento para com a população turista? É uma boa iniciativa do secretário aí, José Alexandre? O senhor acha que vai dar certo? Primeiro, eu acho fundamental, né? Fundamental essa questão suscitada pela Secretaria, através da Prefeitura Municipal aqui da nossa cidade. É uma coisa elementar, primeiro, pela conduta que aquele motorista tem que ter naquele serviço público, né? Que é dever nosso prestar a toda e qualquer pessoa, e também dessa receptividade para quem vem de fora, para quem vem conhecer as nossas belezas, para quem vem conhecer as nossas políticas públicas, né, para conhecer tudo que Maricá tem, a preocupação com todo e qualquer direito de pessoas, e também para mostrar também as questões das belezas, a questão dos nossos restaurantes, a questão das nossas praias, das nossas lagoas, da nossa cultura, de tudo. Então, assim, quando essa demanda chegou, Odilon, para a EPT, através da Prefeitura, através do secretário, obviamente, foi um ganho e foi uma total concordância e preocupação que aquilo tinha que existir. Então, eu acho que em muito pouco tempo, eu acho que talvez até durante o curso que está sendo oferecido, a conduta dos motoristas da EPT vai crescer em produtividade, vai crescer em receptividade para aquelas pessoas que vêm conhecer nossa cidade. Ok, então, agora a gente fica uma ideia aqui, não sei se vai ser feito isso ou não, que até mesmo para corroborar com o sucesso desse projeto, que no terminal rodoviário aqui, em alguns pontos principais turísticos, tem painéis com os horários dos ônibus e os seus destinos, né? Em contrapartida ali, essa informação pode ser complementada pelo motorista, desde que ele tenha um apoio de um painel para ele estar até demonstrando para o próprio turista se orientar ali, quando vier passear na cidade de Maricá, né? A ideia é até, além dos painéis, a EPT colocar até mais prestadores na rodoviária com informações mais claras e diretas, voltado para o turismo, voltado para a informação para as pessoas. Um guichezinho, né? Um balcãozinho. Eu acho até nas próprias baias, nas próprias plataformas, ter direto para a pessoa evitar perguntar. Tem pessoas, sim, posso ajudar, informações que dê tanto na questão do serviço da EPT quanto própria de toda a cidade. Celso Haddad, presidente da EPT, Empresa de Transporte Público da cidade de Maricá. Obrigado, suas considerações finais. Primeiro, venho agradecer de novo o seu convite, Convida de Ondas de Maricá. É sempre um prazer estar aqui nesse canal de comunicação muito importante, que tem uma amplitude muito grande, e fazer, literalmente, uma prestação de contas da EPT, de todo o serviço, né, de transporte da nossa cidade, mobilidade, e agradecer mais uma vez. Estamos aqui sempre para levar para o povo todo aquele transporte, todo aquele direito que tem que ser, que é direito deles, né, diariamente. Então, esse é o nosso dever. Ok, chegamos ao final. Aconteceu na cidade, você fica sabendo por aqui, porque nós estamos de olho na cidade. Um grande abraço a todos. Fiquem aí com a programação da nossa TV Ondas de Maricá. Ainda tem portal educativo com o Dr. Alan Christie. Ainda tem muita programação aqui, filmes, seriados, tem os desenhos para você aqui na nossa programação. Baixe o aplicativo aí na sua Smart TV e continue conosco. Obrigado, até a próxima.